Olá, meu nome é Ian Gabriel dos Santos Lima, sou graduando de História, estou no sexto semestre e sou orientado pelo professor Alex Costa. Minha pesquisa ainda está em fase inicial de acúmulo de fonte e desenvolvimento, mas ela está com o título provisório de A Liberdade em Disputa, querela do abolicionismo na cidade de Salvador, no antecedente da Lei Áurea. A pesquisa tem foco na escravizada Judite, que requer na Justiça da Bahia, em Salvador, no ano de 1887, uma ação de liberdade contra seu proprietário César Augusto Mendes da Costa. O argumento jurídico para a ação foi a alegação de que a escravizada não estaria matriculada no livro de matrícula especial, uma obrigatoriedade que foi instituída a partir de 1871 com a Lei do Ventre Livre. Através dessa ação de liberdade, busco estabelecer e entender o cenário do período de 1887, ano que antecede a Lei Áurea, explorando os personagens que estiveram envolvidos na ação de liberdade, como a escravizada Judite, seu proprietário César Augusto Mendes da Costa, o juiz do caso Anfilófio Botelho Freire de Carvalho e Eduardo Carigé, o depositário da escravizada durante o desenrolado processo e figura notável do abolicionismo. Essa ação de Judite se mostra muito excepcional durante seu desenvolvimento, já que seu proprietário, César Augusto Mendes da Costa, afirma não ter nenhuma escravizada de nome Judite, mas que possuía apenas uma escrava de nome Julita, causando uma confusão no processo jurídico da ação em que os advogados e o juiz não acreditaram em sua palavra e levaram sua escrava denominada Julita para o depositário até que a ação fosse concluída, possivelmente por acharem que Judite e Julita fossem a mesma pessoa. Através disso, as primeiras impressões que eu tive ao ler essa parte da ação foram que os dispositivos jurídicos estavam acompanhando a onda abolicionista que estava em evidência em todo o Império e procurou retirar a escravizada Julita do poder senhorial de César Augusto para garantir sua liberdade, mesmo que o processo tenha sido requerido pela escravizada Judite, sendo esse um dos primeiros pontos que busco explorar no meu trabalho, o de que o âmbito jurídico dessa ação estava permeado por personagens que simpatizavam com a causa abolicionista ou que se diziam ser abolicionistas e tentariam usar diversos argumentos para confrontar César Augusto. A principal figura da ação é Eduardo Carigé, personagem notável do período, que foi reconhecido na Bahia pela luta contra a escravidão e esteve envolvido em muitas outras ações com o objetivo de conseguir a liberdade de escravizados. Outros pontos que pretende explorar na pesquisa, mais à frente, futuramente, é a figura do senhor da escravizada, César Augusto Mendes da Costa, que tinha propriedade em Salvador, na freguesia de Brotas e também na freguesia de Madre de Deus do Boqueirão, o que me faz pensar que ele poderia ser algum tipo de comerciante, já que ele afirma permanecer um período do ano em Salvador e outro período em Madre de Deus. Entender e traçar um panorama desse indivíduo pode evidenciar e explicar melhor a ação de liberdade, pois algumas questões não são respondidas apenas com a documentação da ação, como, por exemplo, qual era o perfil escravista de César Augusto? Ele teria mais escravizados? Qual era a sua situação financeira? Como ele ganhava dinheiro? Ele era uma pessoa de muitos bens? O que significaria para ele perder a escravizada Judite? A ação dá a entender que ele teria prejuízos ao perder sua escravizada, o que pode ser interpretado como uma situação econômica complicada. Ele teria muitas dívidas, em certa forma, e dado o momento da ação, ele afirma que, caso fosse retirado a escrava do seu controle, ele teria um grande prejuízo. Ao meu ver, esse escravocrata vai ser fundamental para ter um olhar mais crítico e compreender as minúcias e especificidades existentes nessa ação de liberdade. Através desse panorama traçado do escravocrata César Augusto, pretendo entender também quem era Judite e Julita, pois a ação de liberdade limita essa compreensão, havendo a necessidade da utilização de outros documentos para entender melhor essa escravizada. Buscar, traçar e entender se ela trabalhava nas ruas de Salvador como ganhadeira ou apenas na residência do seu senhor, se ela tinha alguma aptidão para o trabalho, se teria filhos, quem eram seus padrinhos, entre outros pontos que podem ser analisados para se ter um olhar mais singular sobre essa escravizada. A pesquisa, como expressei no início, está em desenvolvimento e na procura de fontes para complementar a história da escravizada Judite e Julita, mas espero com a conclusão da pesquisa e do meu trabalho final, poder traçar a trajetória dessa escravizada, além de entender como o abolicionismo esteve presente e foi fundamental para o decorrer dessa ação de liberdade em Salvador.
Essas são minhas referências principais do texto até o momento. Muito obrigado e até mais.